O pastor Luciano está falando sobre a natureza da mensagem do Evangelho. Primeiro, eu comecei falando do que a mensagem do Evangelho não é, porque eu gosto sempre de dizer isso. Eu disse que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem moralista. Lembra disso? A mensagem do Evangelho não é uma lista do que você deve e o que você não deve fazer. Não, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem sobre moral. Eu falei que mensagem sobre moral você encontra talvez no Corão do Islã. Lá tem uma série de mensagens sobre a moral, embora a mensagem do Evangelho eleve a nossa moral num patamar assim, da moral santa do nosso Deus. Mas ela não é uma mensagem moralista de pode e não pode. Até hoje tem muita gente que tem uma resistência ao Evangelho, porque quando pensa em Evangelho, lembra de pode e não pode. Irmãos, isso não é a mensagem do Evangelho, ok? A mensagem do Evangelho não é uma mensagem moralista. Segundo, eu falei que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem legalista. Eu até disse que se nós fôssemos salvos por causa da lei, nós seríamos salvos pelas tábuas de Moisés e não pela cruz de Jesus. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem legalista, não é uma lei imposta a você, que se você guardá-la, você é salvo, e se você não guardá-la, você é condenado. Não, irmãos. A mensagem do Evangelho não é a segunda lei de Moisés. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem legalista, como um conjunto de regras que você todo dia faz um checklist, se você guardou a lei, e aí sim Deus te aceita. Não, irmãos, isso não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem legalista, não é aquela coisa que legisla sobre a sua vida, e como Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O contexto dessa passagem é que o povo estava cansado e sobrecarregado com as leis impostas sobre as costas, e o jugo era pesado. E Jesus então vem e diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. Então, irmãos, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem legalista. Cuidado para você não se tornar um crente legalista, que na minha opinião é a pior coisa que existe no mundo. Pastor, como é que é o crente legalista? É aquele crente que a conduta de vida dele e exige dos outros é baseada na lei. Se você guardar, você é bom. Se você não guardar, você é ruim. E pior ainda, é aquele crente que fica apontando o erro e pecado dos outros, mas é incapaz de olhar para dentro de si mesmo e ver os seus próprios erros. É aquilo que de repente Jesus diz em Mateus capítulo 7, para você ver o cisco no olho do seu irmão, você tem que tirar a trave que está no seu olho. E Jesus ali, irmãos, faz um jogo de palavras, ele faz um exagero, na verdade, uma figura de exagero. Ele diz que muitas vezes você quer reparar o cisco no olho do seu irmão. O cisco é uma coisa bem, né? Já entrou um cisco no seu olho? É um troço incômodo, né? Jesus fala que muitas vezes a gente quer reparar o cisco que está no olho do irmão, mas não repara a trave. A trave no grego ali é um objeto grande, ou seja, você consegue reparar o erro do irmão pequeno, mas é incapaz de reparar o seu, que é muito maior. A mensagem do Evangelho, irmãos, não é uma mensagem legalista. A gente não está aqui para apontar erro dos outros, claro. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que confronta o pecado, mas ela não é uma mensagem que legisla sobre os outros como você fosse o juiz. Aliás, irmãos, Tiago diz que só existe um juiz digno para julgar. Ele é o único legislador e juiz, Jesus Cristo. É ele que no fim das contas vai passar a régua e vai ver a quantas anda a nossa vida. Eu disse em terceiro lugar que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. Embora, falei aqui, Osmar, que os livros de autoajuda, muitos deles são até bem-vindos. As livrarias seculares estão cheias de livros de autoajuda. Pastor, livro de autoajuda o crente pode ler? Pode ler, irmão, mas tem que tomar muito cuidado com o livro de autoajuda. Por quê? Porque o livro de autoajuda, ele na maioria das vezes infla o seu ego. O livro de autoajuda é o seguinte, eu posso.
Eu acho que isso define bem um livro de autoajuda. Eu posso. E aí a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê uma mensagem diferente. Eu não posso. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela não diz que você pode. A mensagem do Evangelho diz que Cristo em você pode. É diferente. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele diz assim, tudo posso. A mensagem de autoajuda é aí. Mas aí vem a mensagem do Evangelho que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Cuidado, viu, querido? Pastor Luciano já leu muito livro de autoajuda. Às vezes eu compro alguns que tem um tema interessante, e sempre quando eu acabo de ler o livro de autoajuda, eu fico assim, todo animado. Falando assim, não, agora eu vou botar para quebrar. Porque o livro de autoajuda dá aquela massageada na gente, né? Fala assim, puxa, o seu cara. Só que aí, irmãos, eu quebro a cara, sabe por quê? No dia seguinte eu vou colocar o trem em prática, o negócio empipina. Eu vejo que o negócio não é bem daquele jeito. E aí, irmãos, eu caio na real dizendo o seguinte, realmente, eu tudo posso, mas em Jesus Cristo, amém? Que nos fortalece. Cuidado, querido, porque o crente, ele precisa não inflar o reino do ego, mas ele precisa esvaziar o reino do ego e encher o reino de Deus. O reino do ego tem que ser destronado, e o reino de Deus tem que ser elevado em cada coração. Aí sim, aí você não vai ter uma mensagem de autoajuda, você vai ter uma mensagem, como diz o Hernandes, da ajuda do alto, que é diferente. Amém? Eu comecei a dizer sobre a mensagem do Evangelho, a sua natureza, ou seja, o que significa a partir de Mateus 9. E aqui em Mateus 9 tem 4 intervenções de Jesus que mostram a natureza verdadeira e genuína do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós vimos aí Mateus capítulo 9, versículo 1 a versículo de número 8, o paralítico sendo colocado dentro da casa, descido no eirado por 4 jovens, e aquele moço, quando chega diante da reunião, Jesus olha para ele e fala assim, filho, estão perdoados os teus pecados. Falei que aquilo que o homem mais precisa é perdão. Falei que o estado do homem é um estado separado de Deus. Ele não é filho de Deus, ele é filho da ira de Deus. É isso que diz Efésios capítulo 2. E ele precisa ser reconciliado com seu pai, com seu progenitor. E essa reconciliação, ela acontece mediante o perdão. Eu falei que aquilo que o homem mais necessita nesse mundo não é dinheiro, não é carro, não é conta bancária, é perdão. O homem perdoado é o homem reconciliado. E Jesus, irmãos, veio para oferecer aquilo que você não pode fazer por você. O que é? O perdão. Na cruz, Jesus ofereceu o perdão. Interessante que as últimas palavras de Jesus, a última foi, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que coisa maravilhosa, irmãos. Em segundo lugar, irmãos, a gente vê aí a partir do verso 9 ao verso de número 13, o chamado de Levi, ou Mateus. O Evangelho de Marcos trata do nome Levi. Levi é o nome judeu, hebreu. Mateus é o nome grego do escritor do Evangelho, mas é a mesma pessoa. A Bíblia diz que ele estava sentado na coletoria, a partir do verso 9. Jesus passa diante da coletoria, olha para ele e diz uma palavra: segue-me. Está aí no versículo de número 9. A Bíblia diz que instantaneamente ele se levantou e o seguiu. E de repente ele ficou tão feliz, viu, César, que ele abriu a sua casa e deu uma festa, um banquete, e convidou, irmãos, toda a cambada que cobrava impostos da época. Geralmente eram homens de vida dificultosa, porque eram judeus que cobravam imposto dos judeus para o Império Romano. Então era a persona non grata. Era gente, irmãos, que contava com a antipatia do povo e antipatia também dos judeus.
porque a maioria deles guardava no bolso aquela parte que o Brasil na política não tem. O Brasil não tem. Não, acabou isso. A Lava Jato acabou com isso. Então eles guardavam no bolso aquela parte que lhes cabia e que era mais do que lhes devia. E esses homens não eram bem vistos porque eles eram corruptos. A Bíblia diz, olha para aquele homem, chama aquele homem, e o texto diz que ele dá uma ceia, versículo de número 10, e muitos publicanos, como Mateus, tomaram lugar na mesa. E aí os fariseus, aqueles homens cheios de moral, né? Os legalistas, os religiosos, os fariseus no verso 11 ficaram escandalizados. O seu mestre come com essa gente? Aí Jesus, irmãos, conhecendo o pensamento, né? Jesus não é um mestre bom, Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus, então, ouvindo, verso 12, diz, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Versículo 13, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Ele tirou isso lá de Oséias, capítulo 6, versículo 6. E aí, irmãos, ele termina com essa frase maravilhosa, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, que coisa bonita. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem que você fica em pé, bate no peito e diz assim, eu sou bom. Não. A mensagem do Evangelho é aquela que você se dobra, se curva de joelhos, bate no peito e diz assim, Senhor, como eu sou mau. A mensagem do Evangelho, irmãos, é aquela mensagem que você reconhece não a grandeza do seu caráter, mas a miséria do seu coração. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela passa por uma autoanálise genuína e verdadeira, onde você, olhando para dentro de você, vê como o apóstolo Paulo em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pastor, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Os irmãos, não habita o bem, mas o mal. E aí, querido, quando Jesus fala assim, eu não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Irmãos, a mensagem do Evangelho, em segundo lugar, eu disse para vocês, é uma mensagem de arrependimento. Pastor, o que é arrependimento? É você bater no peito e ter a convicção de que você está andando errado. É você bater no peito e clamar como aquele publicano no templo, quando ele, ajoelhado, dizia assim, Senhor, sê propício a mim, pecador. E o texto diz que ele batia no peito e não conseguia nem levantar os olhos de tanta vergonha que ele tinha do seu pecado. Jesus olhou para ele e falou assim, aquele ali saiu justificado. Mas aquele fariseu que estava em pé e orava de si para si, a Bíblia diz que ele saiu condenado. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem onde o Espírito Santo vai mostrar a você quem você é de verdade. E mostrando você quem você é de verdade, você vai ter um senso, irmãos, de miséria no seu coração. E aí você vai se dobrar diante de Deus, vai bater no peito e vai dizer, Senhor, me ajuda, me perdoa, porque eu tenho andado errado. A palavra arrependimento eu mostrei para vocês, no grego, ela não é uma palavra semelhante a remorso. Falei sobre Pedro e sobre Judas, vocês se lembram? Os dois choraram e os dois ficaram tristes. Um lágrima de crocodilo, outro lágrima de verdade. Um chorou porque teve remorso, o outro chorou porque se arrependeu. Arrependimento no grego é a palavra metanoia. É uma palavra que, com a junção de duas palavras. Aliás, uma, né? Porque a outra é um prefixo grego. A palavra nous, mente. A palavra meta significa mudança, mudança de mente. Arrependimento na Bíblia não é apenas uma emoção. Arrependimento na Bíblia é uma mudança de direção. Não adianta nada você ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, se a Bíblia não te transforma. Não adianta nada se você conhecer as Escrituras, mas o poder das Escrituras não transformar você. Não adianta nada, querido, você de repente está aí sentado, ter o seu nome no rol de membros da igreja, mas o seu nome não está escrito no livro da vida.
A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de mudança. É por isso que existe a palavra conversão. A palavra conversão na teologia é uma palavra que ela precede de duas coisas. Primeiro, arrependimento e fé. Pastor, o que é conversão? É arrependimento e fé, negativo e positivo. O que significa isso, pastor? Negativo porque eu reconheço a minha miséria. Positivo porque eu deposito a minha confiança nos méritos de quem? De Jesus. E aí, querido, eu alivio o peso dessa morte. Por quê? Porque agora eu deposito tudo aquilo que eu não tenho e sou nas mãos daquele que me aceitou. E por causa dele, Deus me perdoa e me aceita. É por isso, querido, que Efésios, por 16 vezes, o apóstolo Paulo diz, em Cristo Jesus é que você é aceito. Fora de Jesus, você está o quê? Rejeitado. Mas graças a Deus, irmãos, que em Cristo nós temos a verdadeira conversão. Pastor Luciano mostrou aqui o que significa conversão. Conversão é aquilo que você aprendeu quando você tirou carteira. Lembra disso, meu filho? Você vinha numa direção, aí você vê lá, conversão à direita, não é assim? Aí você vira, não, isso é esquerda, né? Aí você vira, conversão. Mas só que na vida cristã, irmãos, o negócio é tão mais dramático, é mudar de direção. Eu estava indo numa direção, Jesus entrou na minha vida, mudou a minha direção. Que coisa gloriosa! As minhas afeições, o meu intelecto, a minha compreensão, as minhas emoções, tudo aquilo que fazia de mim o que eu sou, sofreu uma mudança. Eu que ia para lá, pensava daquele jeito, agora eu ando para cá e penso de outro jeito. É por isso que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, é pela transformação da nossa mente. Eu pensava que era assim, eu entendia que era assim, mas eu fui convencido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus que não é assim. Agora eu creio da forma correta. A conversão, ela é uma experiência advinda da regeneração, onde o Espírito Santo toca e regenera o pecador, seus olhos são abertos, seu coração é contrito, e ele agora reconhece a grandeza de Deus e a miséria do homem. Isso é a regeneração. O fruto da regeneração é a conversão, é a resposta do homem à graça de Deus. E quando essa graça toca, você responde a ela. Olha Mateus, Jesus olha para ele e diz, segue-me. Mas o texto diz que ele se levantou e foi, pronto. O Espírito toca, o Espírito regenera, o Espírito abre os olhos, o Espírito compunge o coração, e você agora responde em fé. E essa resposta em fé se chama conversão, dramática ou lenta. Pastor Luciano, quando o Espírito do Senhor converteu o coração desse miserável pecador, foi rápido. Foi um negócio assim, eu acho que Deus tinha um pouquinho de pressa, porque eu lá não era mais menino. E Deus falou assim, meu filho, eu preciso fazer uma obra na sua vida rápido, porque senão não vai dar nem tempo. Agora, tem pessoas, irmãos, que esse mover é um pouco mais lento. Porque aquele que Deus regenera, ele converte. E aquele que Deus converte, ele santifica. A santificação, eu vou pregar sobre isso, logicamente, no futuro próximo, é um processo que dura, sabe quando? A sua vida inteira. Eu sempre digo, irmãos, que todos nós, cristãos, que fomos alcançados pela graça de Deus, nós participamos do processo de santificação. Uns estão mais, outros estão menos. Uns buscam a presença de Deus com mais fervor, por isso o processo é um processo mais rápido. Outros, Deus trabalha de forma mais lenta. Mas, se você é um cristão regenerado pelo Espírito Santo, fique tranquilo. O Espírito que te regenerou te converte. E o Espírito que te converte te santifica. E o Espírito que te santifica vai te glorificar. Amém? Jesus lá em Mateus,
em João capítulo 10 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Pode ficar tranquilo. Se foi o Espírito Santo que te regenerou, você pode espernear. Você pode até querer, entendeu? Se desvencilhar. Mas como diz o profeta, as cordas de amor que Jesus te enlaçou são maiores do que a sua rebeldia. Ele vai te chamar de volta. Irmãos, isso é glorioso demais. A Bíblia diz, irmãos, que Mateus era um homem que estava ali sentado na coletoria e ouviu uma palavra: segue-me. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Quantas pessoas talvez você conhece que entrou na igreja, nunca tinha entrado numa igreja, ouviu uma pregação e nessa pregação Deus pegou o coração dele. E tem pessoas que você prega noite e dia, fala, ora, jejua, briga, esperneia, chora, e de repente o negócio não vai. Fala a verdade. E de repente aquela pessoa que você nunca imaginar, um sujeito meio estranho, entra numa igreja, senta lá na última cadeira, o cara não está nem aí para o culto, o sujeito está lendo boletim, está vendo Facebook, está conversando com os outros, de repente o sujeito sai da igreja e fala assim: gostei desse pastor e dessa pregação, eu a partir de hoje vou seguir Jesus. E de repente tem gente na sua família que você está dobrando o joelho, vem na reunião de oração, clama e nada. É ou não é? Não, irmãos, é claro que é assim, ou não? Ou minha vida é diferente da sua? Mas eu louvo a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque isso me ensina duas grandes lições da Bíblia. Primeiro, quem converte o sujeito não sou eu. Graças a Deus que não sou eu, sabe por quê? Porque eu não tenho esse poder não, viu? Graças a Deus que quem converte é o Senhor, é o Espírito Santo. Pastor, qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é fazer aquilo que o pastor Luciano fazia quando era agrônomo: semear. Semear, plantar. Essa é a missão da igreja. Agora, colher os frutos é missão de quem? Do Espírito Santo, irmãos. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de... Então, querido, eu fico tranquilo, sabe por quê? Eu tenho uma mãe que não é crente até hoje. Ela é amiga do Evangelho. Você conhece gente amiga do Evangelho, Elcio? Ai, meu filho, que maravilha, você é pastor, que alegria. Amiga do Evangelho. Só de pastor, o pastor Luciano tem 20 anos, fora os 7 que eu fui presbítero, ministro de louvor. Tem 27 anos, vai fazer 28 agora, que eu sou o homem da igreja, né? Que eu estou inserido no contexto da igreja. Tem 27 anos que eu oro pela minha mãe. Está vendo? Quem convence é o Espírito Santo. Segunda coisa que a Bíblia fala que eu fico com o coração tranquilo, sabe qual é? Porque Deus tem os seus eleitos. Se ela for um deles, Deus vai alcançá-la. Mas no tempo, eu já falei que o tempo nosso não é o tempo de Deus. Às vezes você é afoito, quer que as coisas aconteçam no seu tempo. Mas a Bíblia diz que tudo fez Deus formoso, Eclesiastes capítulo 3, no seu devido tempo. Um dos maiores teólogos da igreja, que logicamente foi o primeiro que sistematizou alguma coisa doutrinariamente sobre as cartas de Paulo, foi o grande bispo da cidade de Hipona, no IV século, Agostinho. Você já deve ter lido ou ouvido falar alguma coisa do famoso Santo Agostinho, né? Agostinho foi aquele homem que teve o insight de compreender que a salvação não era um mérito próprio, não era através das obras, mas era através da graça de Deus. Agostinho foi um jovem devasso a vida inteira, tinha amantes e teve um filho fora do casamento. E olha que naquele tempo ter filho fora do casamento era um negócio difícil. Esse menino se chamava Deodato. E Agostinho era um rapaz que vivia nas tabernas, vivia bebendo, cheio de mulheres, muito inteligente, abraçou diversas seitas cristãs que no início começaram a se desenvolver. Ele abraçou o maniqueísmo, depois ele flertou com o gnosticismo, ele começou a ler um monte de coisa esotérico e ele queria descobrir a verdade. E aí de repente ele viu que um homem, um santo homem de Deus, um pastor de Deus, estava pregando o evangelho. Seu nome, Ambrósio. Ambrósio começou a pregar o evangelho numa igreja de Roma,
Agostinho começou a sentar na última fileira e começou a ouvir o sermão de Ambrósio. E ele, antes de terminar o sermão, ele se levantava e saía da igreja, não abraçava ninguém, não queria conversar com ninguém, e ele começou a ouvir aquele homem pregando a palavra de Deus, e aquilo começou a mexer com ele. Ele olhava para aquele menino, Deodato, ele começou a entender que aquele menino era um menino que foi gerado fora da vontade de Deus. Ele começou a ter uma crise existencial muito grande, porque ele não sabia se ele seguia o maniqueísmo, o gnosticismo, o esoterismo, se ele se tornaria um agnóstico, ou seja, uma pessoa que não crê em nada, e ele começou a ter uma luta interior muito grande. Com quantos anos, pastor? 34 anos. Um dia ele estava sentado no bosque, numa praça. As crianças estavam brincando na frente dele assim, e de repente um papel voou na direção dele e pousou assim, num banco perto dele, e ele, quando se levantou para ir embora, ele ouviu uma voz dizendo assim: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele ficou incomodado com aquele negócio. Quando ele olhou de lado, ele viu um pedaço de papel. Aí ele foi lá, quando ele pegou o pedaço de papel, era uma parte das escrituras do livro de Romanos. E essa parte dizia o seguinte: andai dignamente como em pleno dia, não em orgias nem bebedices, nem em pecados nem em glutonaria, mas revestivos do Senhor Jesus e da força do seu poder. Irmãos, quando ele leu aquele negócio, o Espírito Santo alcançou o coração daquele homem. E ele se tornou o maior escritor e o maior teólogo, o maior dos pais da igreja apostólicos, da igreja cristã, Agostinho de Hipona. Agora dorme com essa. No dia que ele se converteu, a sua mãe, que se chamava Mônica, fechou os olhos. Durante 34 anos, Maiara, essa mulher que teve Agostinho com um soldado romano, ateu, incrédulo, dobrou o seu joelho para a salvação do filho. No dia que ele descobre o papel, Mônica fechou os olhos. 34 anos, orando por aquele moço. E Deus o alcançou. Pastor, eu vim na reunião de oração esse mês e não aconteceu nada, pastor. Eu tenho certeza que dos 50, né, Osmar, dos 60, aconteceu alguma coisa. Às vezes você que ainda não sabe. Mas nos lugares celestiais já aconteceu alguma coisa. E no tempo certo, a chuva vai cair. Você crê nisso? Amém. Você pode dizer um amém para isso? Amém. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, irmãos. Precisamos nos arrepender dos nossos maus tratos, da nossa ganância, do nosso egoísmo, da nossa vileza, do nosso desejo de possuir as coisas e não se deixar ser possuído por Deus. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de arrependimento. É por isso que você precisa vir na igreja, sabe por quê? Porque aonde você vai ouvir isso? Na Globeleza? Na Nogela da Rede Globo? Não, irmãos. É por isso que a gente precisa da igreja. Preguei aqui domingo, há 2 domingos atrás, porque a igreja é a dispenseira do verdadeiro alimento na terra. Você quer ser alimentado? Então é aqui, querido, que você precisa vir. É desse púlpito que sai virtude para alimentar a sua alma, para você ser saudável diante de Deus e diante do outro. Amém? Calvino, nosso grande sistematizador da nossa gloriosa teologia reformada, o reformador de Genebra, o homem, irmãos, que foi chamado daquele que construiu o reino de Deus na terra, lá na Suíça, na cidade de Genebra. Nas Institutas, quando ele deixou escrito lá um tratado teológico, jovem ainda, um cabeção, um moço inteligente, sujeito lá na frente do tempo, ele disse assim: o púlpito é o trono de Deus, no qual ele governa a sua igreja, mediante a pregação da sua palavra. É daqui, irmãos, é daqui que Deus governa você, com ternos laços de amor, para você andar pelo caminho correto. Amém? Versículo 14 e 17 tem um negócio do vinho novo. Você lembra do vinho novo? Em odres velhos, pano novo em remendo velho. O texto diz que vieram alguns
fariseus, né, os discípulos de João também, disseram assim: por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus responde: olha, poderiam os meus discípulos jejuar estando noivo com eles? Aí ele usa duas figuras, irmãos, para explicar a mesma coisa. Ele fala assim: ninguém põe remendo em veste velha, remendo novo em veste velha, porque vai rachar o remendo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo vai expandir e vai rachar os odres velhos. Irmãos, o que Jesus quis dizer é uma coisa só. O sinal do judaísmo naquele tempo era o jejum, a contrição, a tristeza, a angústia, o rosto desfigurado, o pó na cabeça, as roupas rasgadas. O sujeito que jejuava era o símbolo da religião. E o símbolo da religião era a tristeza, aquele rosto encovado, aquela pessoa que você olhava para ela assim, você entendia que ela era espiritual, porque ela andava toda triste, encurvada. Aí vem Jesus e fala assim: olha, isso é o judaísmo, o cristianismo não é isso não. O símbolo do judaísmo é a tristeza, mas o símbolo do cristianismo é a alegria. Como eles podem jejuar se o noivo está com eles? E aí você vê, querido, que o símbolo do cristianismo é a festa de casamento. Não é à toa que a Bíblia diz que as bodas do Cordeiro. É a festa, irmãos. E quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê que tudo que diz respeito ao Evangelho está linkado com a palavra qual? Falei que os anjos, quando apareceram aos pastores lá no campo de Belém, em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 10, ele diz assim: eis que vos trago boas novas de grande alegria. O Evangelho, irmãos, é o Evangelho da alegria, e Jesus usou isso. É por isso que o primeiro sinal de Jesus, que o nosso querido César falou aqui, não foi, César? Foi você que pregou os 7 sinais em João. É por isso que o primeiro começa aonde? No velório. Pensa bem, Humberto. Jesus podia ter começado o seu milagre num velório. Ele podia ter começado o seu milagre na filha da viúva de Naim, ou não podia? Podia ter esperado. Falei assim: não, esse menino está morto, deixa eu começar o meu sinal num velório. Mas não, mas engraçado, João 2, a Bíblia diz que ele começa o seu primeiro sinal numa festa de... E olha, dá-lhe vinho no povo. Tem gente que até mexe na cadeira, para o bem ou para o mal. Não, irmãos, Jesus não queria embriagar ninguém, a ideia não é essa, não. Jesus pegou as talhas, 6 talhas, 250 litros no final de um casamento. Meu filho, Osmar, para que é isso, Jesus? Que desperdício. Aliás, esses caras que falam que é desperdício é meio igual Judas, viu? Porque quem falou isso foi Judas. Quando a mulher quebrou o vaso na cabeça de Jesus, ele olhou e falou assim: que desperdício. Você pode gastar com tudo, mas com Jesus você não enfia a mão no bolso para nada. Não é assim? Bom, mas isso é outra história. Pastor, por que Jesus multiplicou tanto vinho daquele jeito? Primeiro, porque o símbolo no Velho Testamento da alegria era o vinho. O vinho era sinal de alegria, de festa. E Jesus multiplicou para mostrar que o cristianismo não é tristeza, é alegria. E Jesus multiplicou em vinho, sabe por quê? Porque o vinho é o símbolo da nova aliança, e isso é tudo abundante, transbordante, recalcado. Jesus veio para não dar medida para ninguém, Jesus veio para oferecer vida, e vida em... Mas foi numa festa de casamento. É por isso, irmãos, que eu disse semana passada que o cristão ele precisa ser uma pessoa entristecida, mas sempre alegre. Não é isso que Paulo diz? Pastor, como é que você pode ser triste e alegre ao mesmo tempo? Não sei, se você é um cristão de verdade, você sabe. Agora, se você não é, você não sabe, não. Agora, se nós tivermos um encontro com Jesus, a genuína alegria, irmãos, a gente sabe o que é chorar com a pessoa que está ali enferma e doente, mas lá no fundo, o nosso coração está o quê? Cheio de alegria. Você entende isso? Você entende isso? Irmão, só quem tem o Espírito Santo que entende isso. É por isso que Paulo lá em Coríntios, quando ele elenca as credenciais do apostolado, ele diz assim, olha, pobre, mas enriquecendo a muitos. Perseguidos, mas não abatidos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pastor, quer dizer que o pastor Luciano pode chorar? Posso. Ih, irmãos, eu sou chorão demais. Quer dizer que o pastor Luciano pode ficar triste, angustiado? Pode, o apóstolo Paulo ficou. Jesus ficou.
Mateus capítulo 26, minha alma está profundamente angustiada até a morte. Quem falou isso? Jesus. Mas, irmãos, o cristão, ao mesmo tempo que ele se angustia, que ele chora, que ele se degladia com as emoções no seu coração, no íntimo, ele tem aquilo que Paulo chama de contentamento. É um estar que dá em nós um equilíbrio tão bonito, porque a nossa tristeza não é desesperada. A nossa tristeza, como eu mandei para Leci o texto, é uma tristeza sossegada. É diferente. Por isso, meu irmão, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de alegria. A Bíblia diz que um homem tinha um campo, e quando ele descobriu uma pérola, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar. Ele negociava a pérola, mas ele achou uma maravilhosa, e quando ele achou essa pérola, ele vendeu tudo que ele tinha. O texto diz que ele, então, alegre, adquiriu a pérola. E o campo é a mesma coisa, ele achou um tesouro escondido no campo. Ele foi, juntou tudo que ele tinha, comprou aquele campo. E sabe o que o texto diz lá em Marcos? E ele voltou alegre. Cuidado, viu, querido? Cuidado para as coisas desse mundo não fazer o seu semblante decair. E de repente a tristeza angustiosa tomar conta para sempre do seu coração. E você perdeu uma das grandes marcas que é derramado no seu coração, Romanos capítulo 8, que é a alegria pelo Espírito Santo. O cristão é sempre alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa. E para finalizar, os dois últimos incidentes juntos em Lucas. Versículo 18, enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Eu acho que você já matou aí o que é a mensagem do Evangelho, finalmente, né? Mas vamos lá, verso 19. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei, o quê? Curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, isso aqui, irmãos, era porque naquele tempo existiam pranteadores que eram contratados para tocar e chorar em funerais. Isso existe até hoje no Islã, viu? Eu já presenciei um enterro de uma pessoa muçulmana. Eles muitas vezes contratam pessoas para ficar batendo no peito, gritar e chorar. Isso é uma cultura, né? Então o texto diz que, tendo-se chegado à casa, verso 23, e vendo os tocadores de flauta, o povo em alvoroço disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Quando a Bíblia fala de dormir, a Bíblia está tratando da morte dos salvos, viu? Não significa que eles estão dormindo, significa o tipo de morte que é aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que não vão experimentar a condenação. E não que você está dormindo, assim, num estado de sono, esperando alguma coisa. Mas é a imagem que Jesus e o Novo Testamento trata da morte dos santos. Então vamos lá. Depois o pastor Luciano vai falar mais sobre isso, no tempo oportuno. E riram-se dele, verso 25, mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Se você olhar, por exemplo, em Lucas e em Marcos, você vai ver o nome da menina, tem lá. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Irmãos, é muito significativo que Mateus arranja os textos de uma forma, com o arranjo do texto, nos dá uma grande mensagem. E é exatamente essa mensagem que foi a intenção do autor. Primeiro, mostrar que o Evangelho é uma mensagem de perdão. Tudo começa com perdão. Agora, o perdão só é eficaz para aquele que se arrepende. É por isso que, em segundo lugar,
A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. O pastor Luciano falou sobre o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é aquele que não é reconhecido. Se não há reconhecimento de pecado, querido, não há perdão. E aí você vê como a coisa é elencada de uma escadinha para outra. Cristo é aquele que perdoa, mas você precisa se arrepender. E quando você é perdoado e se arrepende, grande alegria. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de alegria. Você se lembra quando Jesus te alcançou? Você se lembra da sua conversão? Você se lembra como você às vezes era triste e desesperado, depois de Jesus entrou na sua vida, tudo mudou? Você se lembra como a alegria tomou conta do seu coração? Você se lembra quando você ficou alegre porque você descobriu o campo e o tesouro e a pérola? E aí, de repente, com perdão, com arrependimento, vem a alegria de uma vida transformada. E aí, irmãos, não podia ser outra. A mensagem do Evangelho, para terminar, é uma mensagem de ressurreição. Olha que coisa bonita. Olha como o texto é arranjado para a gente compreender essa gloriosa mensagem. A Bíblia fala agora da menina. A menina morreu. Jesus foi conclamado pelo chefe para ir na casa dele. Só que nesse intervalo tinha uma mulher que havia sofrendo 12 anos de uma hemorragia. De certa forma, irmãos, Mateus introduz o texto dessa mulher entre o texto de Jairo primeiro, porque eu acho que aconteceu assim mesmo. Aquilo não foi arranjo, não. Por quê? Porque Mateus usa o texto de Marcos, e o texto de Marcos é exatamente esse. E Lucas usa o texto dos dois. E a ordem disso aí está lá certinho. Jairo chega, fala com Jesus, ele vai caminhando, vem a mulher com fluxo de sangue. Então não foi uma interpolação teológica para alguma mensagem que Mateus queria dizer. Foi um negócio que aconteceu mesmo. Jesus estava indo para ressuscitar a menina e de repente uma mulher vem e encosta. Agora, irmãos, o que não está nesse texto está em Lucas. A Bíblia diz que quando ela encosta em Jesus, Jesus para e diz assim: alguém me tocou. Irmãos, isso é bonito demais, sabe por quê? Porque aí a gente vê a ressurreição. Alguém me tocou. Jesus para, os discípulos falam: Senhor, mas não é possível, o senhor está ficando doido, tem uma multidão louca te espremendo para todo lado, o senhor fala que alguém te tocou, um monte de gente está te tocando. Aí Jesus fala: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, em alguns outros textos, poder. Aí de repente, irmãos, a multidão dá aquela, não é? Parece que quando tem uma barata, todo mundo... E de repente a pessoa afastou assim, a Bíblia diz que a mulher ficou sozinha, trêmula. Está lá em Lucas. Consciente de que alguma coisa tinha acontecido com ela. Jesus então olha para a mulher e fala assim: filha, o que aconteceu? E a Bíblia diz que a mulher então, vai lá em Lucas, declarou-lhe toda a verdade. Pastor, o que ela fez? Contou o seu drama. 12 anos. Gastei tudo que eu tinha e que eu não tinha. Meus filhos me rejeitaram. Meu marido me rejeitou. A sociedade me escorraçou. Eu estou na miséria, perdi todo o meu sangue. Sou uma pária. Sou uma persona não grata que ninguém gosta. Por quê? Porque a lei de Moisés diz que uma mulher com fluxo de sangue é impura. Tudo que ela toca é impuro, até o lençol. 12 anos, irmãos. Essa mulher foi rejeitada pela sua família. Ninguém tocou nessa mulher. Jesus então faz questão de dar a essa mulher um testemunho, o quê? Público. E a Bíblia diz que diante de todo mundo, diante de Jesus, ela declarou-lhe toda a verdade. Aí sim, o texto aqui de Mateus é condensado. Aí Jesus vira para ela, fala assim: filha, a tua fé te salvou. Pode ir e fica livre do teu mal. Em outras palavras, irmãos, pastor, o que tem a ver isso com ressurreição? Tem tudo a ver, querido. Sabe por quê? Porque aquela mulher no fundo estava morta. Morta em vida. Pastor, por que Jesus fez aquele teatro?
Porque se você for lá em Levítico, na lei de Moisés, você vai ver que um testemunho de uma mulher curada de qualquer enfermidade, seja de lepra, seja de fluxo de sangue, para ela ser validada, ela tinha que receber da boca do sacerdote uma palavra de cura. Está entendendo por que Jesus fez o teatro? Está entendendo, Maera, por que Jesus parou, deixou que aquela mulher contasse toda a verdade? Porque certamente, se ela encostasse em Jesus, irmãos, tem uns detalhes na Bíblia que eu vou te falar uma coisa, hein? Certamente, se ela só encostasse em Jesus e fosse embora para casa, o testemunho dela não seria válido. E mesmo curada, ela ia continuar excluída. E aí, sabe o que Jesus faz? Não, eu preciso dar um testemunho público da cura dessa mulher, porque agora sim ela pode ir para casa, abraçar o seu marido, abraçar os seus filhos, trocar o seu lençol, voltar para a sua família. Ela estava morta e reviveu. Agora você entende por que Mateus colocou essa mulher no meio da ressurreição da filha de Jairo. Por uma razão muito simples, irmãos. C.S. Lewis, naquele livro dele, Cristianismo Puro e Simples, tem uma frase bonita, ele diz assim: cristãos não são essencialmente pessoas boas. Cristãos são, na sua natureza, pessoas novas. Jesus não veio melhorar ninguém, viu, irmãos? Quem melhora você é autoajuda. Jesus veio transformar você. Jesus veio vivificar você. Jesus veio ressuscitar você. Jesus veio te dar uma nova vida. É exatamente isso que o Evangelho significa. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e, irmãos, a mensagem do Evangelho, viu, Rick? É uma mensagem de ressurrei. Você estava morto, meu filho, e Cristo te reviveu. E olha, fica feliz, sabe por quê? Porque quando Jesus chega na pequena aldeia de Betânia, que distava aí uns 3 quilômetros do templo, que hoje nem existe mais, hoje os eruditos nem sabem onde fica mais a aldeia de Betânia, porque a cidade de Jerusalém tomou e venceu tudo lá. Mas quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, que o seu amigo Lázaro estava morto, Maria chegou perto dele e Marta falou assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ele bate no ombro de Marta e fala assim: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E mesmo que você morra, você viverá eternamente, porque eu sou a ressurreição e a vida. Querido, você tem que ser muito alegre, sabe por quê? Porque vida eterna não é só depois que Jesus voltar e ele te renovar e te restaurar e te ressuscitar, não. A vida eterna começa aqui, no dia que Jesus entrar no seu coração e te transformar. A mensagem do Evangelho, irmãos, para terminar, é uma mensagem genuinamente de ressurreição. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. E o texto diz que ao ressoar a trombeta, ao chegar o último dia, quando a história desenrolar o seu último fio do novelo, quando o fim chegar e Cristo vir nas nuvens do céu, ao tocar a trombeta, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Sabe o que significa isso, querido? Ainda há uma segunda ressurreição, gloriosa, agora do corpo, e seremos semelhantes a quem? A Jesus. Essa é a garantia da palavra de Deus, querido. É isso que tem que nos dar esperança. Quando nós fechamos os olhos para esse mundo, nós abrimos os olhos para Cristo. E quando Cristo voltar, esse corpo, a Bíblia diz que nós seremos ressuscitados no corpo e receberemos um corpo glorificado e viveremos para sempre com o Senhor. Amém? Meu amado, que coisa gloriosa essa mensagem. Ame essa mensagem. Experimente essa mensagem. Viva essa mensagem. E certamente você vai ter grandes experiências com Deus na sua vida. Amém? Curva a sua cabeça. Pai querido,
Obrigado por essa mensagem gloriosa que foi entregue a nós. Obrigado porque não existe nenhuma instituição na face da terra, nenhuma organização criada pelo homem que detém a primazia dessa mensagem. Obrigado porque nós temos essa mensagem todos os dias, Senhor, na Tua palavra. Obrigado que nós temos o privilégio de termos pastores que expõem a Sua mensagem e possam esclarecer e clarear essa mensagem no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a vivê-la de toda a nossa alma e dá no nosso coração, Senhor, uma gratidão profunda, porque o Senhor nos escolheu para sermos os despenseiros dessa mensagem. Muito obrigado por Jesus Cristo, porque Jesus é o Evangelho, é a pessoa, é a vida, é a obra, é a morte, é a ressurreição do Senhor, é a mensagem do Evangelho. Ajuda-nos a amar o Senhor, ajuda-nos a nos devotar a Ti, Senhor, fazendo isso também através da Tua igreja, porque quem serve a igreja serve a Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos, pelos meus amados e queridos visitantes, que o Senhor nos despeça em paz, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, e sobre a vida de toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.